Amados e amadas, sejam todos bem-vindos ao canal Elberite TV. Mavinga Álvaro é quem fala. Hoje, 16 de fevereiro de 2022, nos encontramos aqui no escritório da AVPN para então uma breve conversa com o presbítero Denilson em torno do tema até que se torne cultura, como está bem explícito na t-shirt que usou. Vamos aqui falar um pouco da ideia, da criação. Presbítero Denilson, seja bem-vindo ao canal Elberite. Muito grato, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui a fazer essa entrevista neste canal Elberite, não é? E desde já agradecer também pela consideração, afinal com muitos projetos escolheram o projeto Até que se torne cultura para poder ser dissertado aqui hoje. E é isso que estarei fazendo em alguns minutos, não é? Bem, presbítero, a série Até que se torne cultura no canal Elberite TV foi lançado em detrimento ao congresso que se realizou no ano passado. E a minha primeira pergunta, na verdade, quando eu participei do congresso, foi por que do tema Até que se torne cultura? Ok. Foi o seu primeiro congresso? Sim, foi o meu primeiro congresso. Nunca participei em nenhum congresso e eu vim por intermédio do EB, do Capolo 2, que eu faço parte. Convidaram-me e foi a primeira vez, foi muito bom mesmo. Tenho que dar o chapéu. Mas a entrevistadora é você, então eu não vou fazer perguntas, não é? Por que do tema? Como visionário do projeto, não é? É verdade que a VPN é uma associação e somos uma equipa composta por vários líderes de denominações diferentes, mas Deus me deu a graça de liderar essas pessoas maravilhosas e já há algum tempo nós começamos a receber essa mensagem de Deus. Por que não fazer da evangelização um estilo de vida? Uma vez que as pessoas evangelizam sempre que há feriados, as pessoas evangelizam sempre que é final de semana, as pessoas evangelizam quando têm oportunidade. Mas existem muitas coisas que viralizam e se tornam hábitos, se tornam cultura. Então Deus colocou isso no meu coração. Evangelização tem que se tornar também cultura. O que é cultura? Cultura é um conjunto de hábitos que distingue, que determina um determinado grupo de pessoas. Então se muita gente tem a cultura do Semba, do Kuduro, da Kizomba, do Quilapanga, a maneira como se veste, a maneira como fala, nós podemos fazer do trabalho de ganhar almas para Jesus também uma cultura, um hábito. Então foi ali que Deus falou no meu coração o seguinte: evangelize, mobilize e treine pessoas para fazerem esse trabalho até que se torne cultura. Então dali nasceu o tema. Boa, e desde que começou a questão do congresso, de evangelizar, de missões, até agora continuam na mesma visão. E a outra questão que também me deixou assim meio curiosa, tipo, eu penso que as pessoas que estão a se formar para o congresso não é para ficarem parados. Os alunos que começaram na AVP, os primeiros alunos, até hoje continuam a trabalhar em prol de evangelismo e missões? Glória a Deus. Lamentavelmente temos aqueles que alguns já não estão na fé, outros estão em suas congregações. Claro que nem todas as congregações oferecem a mesma dinâmica, mas uma boa parte é a que nos alegra, é aqueles que permanecem até hoje. A VPN faz agora 10 anos em março e nesses 10 anos treinamos mais de 400 pessoas. E nós temos um exército formado e espalhado por Luanda e por algumas províncias. E as igrejas em Luanda têm um ou outro aluno nosso. E boa parte deles continuam no ativo. E só para dizer que as evangelizações que têm sido feitas em vários bairros pela VPN, o exército que participa são exatamente alunos novos e alunos antigos. E assim é composto o nosso exército. Por isso que tem sido nossa grande vitória, conseguir conservar todo mundo que entra pela nossa instituição. Como foi o princípio da abertura do congresso, os primeiros anos? Como é que foi? E até hoje em dia, o que é que o presbítero Denilson consegue visualizar como diferença? É sempre bonito ver pelas fotos. É sempre bonito participar de algo que já atingiu, se calhar, o auge, mas é claro que a história é bem mais emocionante. O primeiro congresso foi realizado em 2014,
2 anos depois da fundação da VPN. Começamos em 2012, efetivamente como projeto. E em 2014, Deus colocou no nosso coração os congressos, porque nós viajávamos, fazíamos atividades evangelísticas e sentimos a necessidade de trazer as pessoas de toda parte do país para poderem relatar como o Evangelho está a crescer em suas províncias. Então dali veio a luz, por que não um evento que reúna o país em um só lugar? Então em 2014 partimos para a ideia, com muita luta e dificuldade. Só para ter ideia, maravilha, nós viajamos 11 províncias em 2014 para convidar, e no primeiro ano apenas 4 províncias se fizeram presentes, representantes de 4 províncias. Foi no mesmo sítio, na mesma igreja, mas no terraço, porque também o público era muito diminuído, mais ou menos umas 300 ou 400 pessoas, provavelmente no primeiro ano. Participaram Benguela, se lembro, Lubango, Kwanza Sul e Luanda, efetivamente. No segundo ano, em 2015, o movimento foi crescendo. Só a partir do 4º ano e 5º ano começamos a ter massas, 7 províncias, 8 províncias presentes, e Deus nos fez muita graça até o 7º, que foi no ano passado, onde tivemos 153 pessoas de 14 províncias diferentes e mais de 2.800 pessoas presentes na sala durante 3 dias. Foi algo histórico para nós. E o que eu posso dizer é que o que mudou de lá para cá, hoje temos mais pessoas que acreditam no projeto. 2014, 2015 as pessoas não acreditavam. Vocês vão trazer pessoas de toda a parte do país, vocês vão trazer pessoas de várias igrejas. As pessoas não acreditavam e nós, pela graça de Deus, conseguimos fazer as pessoas acreditarem que o projeto é credível, vale a pena acreditar. Temos mais apoio, temos mais participantes, temos mais pessoas com aquele desejo de se envolverem nas atividades. E a nível externo, fora do Congresso, estamos a ver nesses anos o nível de interesse das pessoas por evangelismo e missões também aumentou. Missões e evangelismo voltou a ser um assunto na boca dos angolanos. Antigamente falava-se de muita coisa, missões era uma matéria ignorada. Hoje todo mundo quer pregar sobre missões, quer realizar congresso, hoje todo mundo quer viajar em algum lugar para pregar, quer estar no bairro. Então são as mudanças e os progressos que nós vimos. Dificuldades financeiras foram os grandes desafios em 2014. Continuamos tendo, mas não mais no nível de 2014. Hoje, pela credibilidade das pessoas, temos mais pessoas que ligam, lá podemos pagar a internet para o congresso. Olha, podemos ajudar com o nosso carro para apoiar os missionários que vêm das províncias. E até aqui chegamos. Na verdade, todo projeto, quando começa a crescer, eu acredito seriamente que surgem alguns problemas e que isso é muito normal, porque onde tem muita gente, as opiniões começam a divergir muitas vezes. A visão que teve do princípio continua sendo a mesma. As pessoas que começaram a participar, começaram a apoiar, nunca trouxeram ideias diferentes e tirá-lo da real visão que teve desde o princípio. Essa pergunta é violenta, mas eu sei que é bom. Esse vídeo vai abençoar pessoas e o canal, não é? Elberite vai continuar a inspirar centenas, se não milhares de pessoas. E isso é um vídeo que obviamente vai ficar para sempre. Muitas pessoas vão entrar para esse canal e vão ser abençoados com esses testemunhos. Claro, toda visão tem oposição. Para mim, para nós aqui dentro da VPN, eu posso dizer o seguinte: nós mantemos a visão e não vamos mudar. Uma coisa que aprendemos com Deus é que a qualidade de um bom dispenseiro é ser fiel ao que recebeu de Deus. E não podemos trair o ministério, não podemos trair aquilo que recebemos de Deus. Mas obviamente isso já nos criou situações, porque criamos a VPN, fundamos a VPN com pessoas que tiveram encabeçando o princípio, mas ao longo dos anos tiveram que sair por discordar de certas opiniões. Muitas opiniões foram sendo dadas. Só para, nas entrelinhas, deixar aqui um exemplo claro. Quando Deus me deu a visão da VPN,
Eu não vi a VPN crescendo por causa de influências de pessoas famosas, de pessoas populares, e eu nunca fui muito a favor dessa ideia. As pessoas sempre diziam, é preciso chamar pregadores famosos para vocês também se tornarem famosos, derem mais visualizações, coloquem cara das pessoas que vão pregar nos panfletos. E eu não sou contra caras nos panfletos, porque há outras atividades da minha igreja, daquilo que eu faço de forma particular, onde eu coloco a minha imagem, mas no congresso Deus me deu uma outra visão. E eu nunca pedi, nem nunca concordei que se colocasse cara dos pregadores, dos intervenientes no congresso. Se reparar, a Maravilha provavelmente deu conta, e muitas pessoas já deram conta, os eventos a nível da VPN não vêm cara. Exato. Para que as pessoas não façam parte por causa da cara, por causa do rosto. Exato. Mas Deus vai chamar as pessoas certas para esse evento. E isso gerou problemas, porque muitas pessoas vinham dizer, não, traz o pregador fulano, pelo estatuto que ele tem. Eu dizia, não. No princípio eu dizia assim, nós estamos a começar, os congressos são os primeiros anos, nós é quem temos viajado, nós é que conhecemos a realidade dos matos, das províncias, das tribos, das zonas. Nós vamos pregar, porque nós temos propriedade no que vamos falar. Depois, quem sabe, a gente abre espaço para outras pessoas abençoarem com as suas contribuições. Alguns não concordaram e foram se tornando maníacos, foram se ausentando. A nossa modalidade simplista, nós somos muito simplistas. Eu sou apóstolo de ministério, mas ninguém me chama de apóstolo e eu nem preciso e nem nunca exigi que as pessoas me chamassem de apóstolo. Alguns me chamam Dene, eu amo. Outros me chamam presbítero. Outros me chamam PB. Outros me chamam Denilson, simplesmente. Outros me chamam pastor. Para mim tanto vale, porque o meu ministério não é o título que as pessoas vão me chamar. O meu ministério é aquilo que eu exerço à medida que eu sirvo as pessoas devagar. Há pessoas que saíram do nosso meio por nós não considerarmos títulos, por não chamarmos profeta, apóstolo, profeta. Nós cremos nesses ministérios, mas nós não precisamos chamar-nos pelos nomes como se isso fosse acrescentar alguma coisa. Então aqui estão alguns exemplos que trouxeram divergências e algumas pessoas sentiram-se desconfortáveis por causa dessa nossa maneira simplista de viver o cristianismo. Queriam mais títulos, queriam mais e saíram. E cada um está no seu ministério, nós mantemos fiéis à visão inicial e cremos que Deus vai nos dar força para fazer assim até ao fim. Amém. Voltando agora no tema até que se torne cultura, eu estive a refletir bastante nesse tema, até que se torne cultura, até que se torne cultura. E é uma palavra muito forte, cultura é muito abrangente, na verdade. E quando se fala de evangelizar, penso que a ideia não é só um número determinado de pessoas, mas a questão é que atinjamos praticamente a nação toda. E atingir a nação toda, estamos a ver que a questão é mudar a vida social das pessoas, a forma social de se viver, e não só também educacional, né? A educação das pessoas vai mudar, a política também acaba por mudando, porque um povo com uma visão diferente, com uma cultura diferente, acaba por influenciar aquilo que é a visão política também do próprio país. Como é que se vê como o cabeçalho de um projeto que vai mudar a forma radical da sociedade angolana, abrangindo não só a espiritualidade, mas a vida social, a vida econômica, a vida financeira, amorosa, educativa? Como é que se vê? É uma responsabilidade muito grande. É um desafio, Maravilha, é um desafio e nós temos que aceitar e abraçar desafios. Quem quer ver Deus agir de uma dimensão que ele nunca viu tem que estar disposto a provocar Deus como nunca antes o provocou. E o projeto Até que se torne cultura tem exatamente as visões que a Maravilha aqui acabou de falar. Janeiro agora, no dia 29, nós tivemos a consulta nacional da década de evangelização. Foi um outro momento histórico onde nós tivemos uma atividade de um único dia, das 8 horas da manhã até aproximadamente 19 horas da manhã, com quase todos os líderes, boa parte dos líderes influentes em Luanda, onde fizemos um pacto. O Pacto Nacional da Década de Evangelização. Fizemos um pacto de que, independentemente das nossas doutrinas, das diferenças dogmáticas, vamos nos unir para evangelizar o país de forma intensa até 2030. Assinamos o livro do pacto, mas o que é que consta naquele pacto? Consta como é que nós vamos fazer do evangelho cultura
E como é que vamos fazer da evangelização cultura também dos cristãos? E nós colocamos uma série de eventos. O projeto Até que se torne cultura é um projeto de evangelismo estratégico que visa afetar a política, porque entendemos que na política é onde as decisões maioritárias de uma nação são tomadas. E se nós não tivermos cristãos na política, sempre os ímpios estarão decidindo por nós. Nós somos cristãos, somos filhos de Deus, mas quem está tomando decisões em nosso lugar são pessoas que não acreditam em Deus. Então é importante evangelizar e mobilizar cristãos a entrarem na política, a serem cristãos politicamente ativos, de maneira que nos próximos 10 anos tenhamos cristãos compromissados com a política e intervir em decisões importantes. A saúde, a educação e a arte, música, teatro, tudo que envolve arte, desporto, maioritariamente são ímpios, são pagãos, são pessoas que não conhecem a Deus, fazendo isso, liderando a educação, a saúde, a arte, cultura. Mas se nós treinarmos pessoas, incentivarmos os cristãos a entrarem para a saúde, qualquer área da saúde, qualquer área da educação, qualquer área da cultura, nós cremos que nos próximos 10 anos nós teremos uma cultura com uma moral, com um padrão de vida mais alto. Hoje nós temos as crianças cantando uma música ofensiva e os pais aplaudem. Os pais normalizamos tudo, normalizamos aquilo que é diabólico. E vamos embelezando as atividades diabólicas, aquilo que uma mulher antigamente andar de biquíni, de roupa interior, era vergonhoso. Hoje nós damos nomes bonitos, Miss Luanda, Miss Universo, Miss Angola, sem roupa, com todo o corpo se mostrando, e líderes políticos estão aplaudindo por uma mulher nua andando. Mas quando o evangelho entrar nessas esferas, a saúde no país vai ter líderes sérios. Porque dói no coração ver o estado dos nossos hospitais, o estado dos centros médicos, países não, províncias onde a gente viaja, em aldeias onde não há nem sequer um centro médico, mas com líder cristão na área de saúde, líder cristão na área da educação, líder cristão na área da cultura, líder cristão em alguma dessas áreas chaves, o país inteiro vai mudar. Então é preciso pregar o evangelho até que entre nessas esferas, e é assim que nós faremos até 2030 para que o evangelho seja realmente cultura em todas essas esferas. Já agora me passou na mente, não sei se na verdade é assim como vou dizer, mas eu ouço muito que política e religião não casam. Porque fica parecendo que um crente falando de política rompe com os seus princípios de crente, e que um político não pode ser crente. Como é que fica isso? Parece controverso. Isso é o que se criou durante anos, e o diabo saiu a ganhar com isso, porque tudo aquilo que os cristãos falavam que era pecado e que era do diabo, o diabo disse obrigado, fica comigo. Pregava-se que ser rico é pecado, ter muito dinheiro, ser milionário, ser famoso é pecado. O diabo disse obrigado. Hoje a maior parte dos ricos e milionários são pagãos, não ajudam a igreja. E nós cristãos queremos levar o evangelho mais longe, não temos grandes mantenedores e patrocinadores. Falamos que a política era do diabo. Todos os pagãos e ímpios entraram na política e decidem por nós. Política e religião não casam. Vamos pensar da seguinte maneira, com a seguinte pergunta: Deus é político? Obviamente que sim, porque a Bíblia trata Deus de rei. Quem é rei tem reino. Quem tem reino tem governo. Quem tem governo tem leis, tem normas, tem padrões, tem princípios. Então Deus é um Deus político, porque Ele é rei, que tem reino, que tem governo, que tem súditos. E quando olharmos para essa perspectiva, vamos ver que a Bíblia não escondeu pessoas. Daniel era altamente cristão, altamente filho de Deus, temente a Deus, mas no entanto era governador. José temia a Deus, mas estava ligado a cargos de administração. E muitos outros homens na Bíblia que também eram tementes a Deus converteram-se na política, na governação, e alguns entraram na governação, e levaria-nos tempo a mostrar isso tudo. Então é para dizer o seguinte: não podemos, sim, em certa medida, trazer assuntos políticos para a esfera
do culto, isso é uma coisa, a esfera do culto, a liturgia do culto, a dinâmica da adoração a Deus, isso é uma coisa. Na igreja, no culto, é um lugar para adorar a Deus, ensinar a palavra, transformar a vida e o caráter das pessoas. Mas na vida social, nós temos que lembrar que nós somos cidadãos do céu, no espírito, mas na terra somos cidadãos da terra. Como angolanos, somos cidadãos angolanos. E em Angola nós temos a laicidade do Estado. Nós vivemos isso, temos isso. Então temos liberdade de religião, de crença e culto. Quando eu vou fazer política para votar, o meu voto tem crença. Eu preciso votar em alguém que vai garantir a estabilidade do cristianismo. Eu preciso votar em alguém que vai garantir um cristianismo saudável, sem perseguição. Então é importante que cristãos entendam que política não é pecado. Cristãos devem fazer política, mas ter a sabedoria do Espírito Santo para não se enrolarem na corrupção e naquelas manobras que às vezes a política obriga algumas pessoas a fazerem. Mas fique claro aqui, e para você que é jovem, que está a fazer direito, está a estudar relações internacionais ou está a fazer um curso com essa tendência, não deixe que a pressão e a influência de cristãos, não é? Vamos dizer assim, religiosos quadrados e que não percebem isso, te influencia. Seja um político e você pode ser o futuro presidente. Como é que vê a VPN daqui a 30 anos? Uau! Primeiro, daqui a 10 anos eu vejo uma nação bem mais intensa na evangelização. É a nossa primeira meta. 2030 a nação tem que estar a arder. Não vai ser preciso publicitar, fazer programas, campanhas evangelísticas massivas nas redes sociais para as pessoas saírem. Já se tornará hábito, já se tornará cultura. Nós, enquanto instituição, estamos agora a projetar a construção de bases missionárias em vários pontos do país e também é uma visão futurística a construção de bases a nível internacional. Então, nos próximos 30 anos, nós queremos ter as melhores bases de treinamento missionário para garantir treinamentos mais adequados e próprios para missionários. Porque o trabalho de um missionário é muito complexo. Vai à sua disposição, à sua disponibilidade, vai o sustento de um missionário, vai a restauração psicológica do trabalho que um missionário faz no campo. Há missionários que passam muito tempo no campo e voltam frustrados, porque suas igrejas o abandonaram, não têm casa para viver, não têm trabalho, não terminaram a faculdade. Então nós queremos garantir que a VPN se torne uma instituição com qualidade, capaz de garantir aos missionários um ambiente de trabalho saudável, mas que também garanta o futuro dos missionários sem pressões, sem frustrações, porque há muita gente com desejo de dar tudo o que tem para Deus, mas o medo do futuro é uma ameaça. Então nós daqui a 30 anos queremos ter missionários que trabalham sem medo do futuro, porque estaremos aqui para garantir que esses missionários vivam intensamente no campo com sua mulher e seus filhos, mas com vida garantida e o avanço do reino continua acelerado. Boa, eu estava para perguntar em questão mesmo da família, como é que ficaria, porque não é muito fácil abandonar mulher e filhos e ficar fora durante muito tempo e depois voltar e não ter como se sustentar, como se autossustentar, é muito complicado, mas já consegui perceber aqui também, né, que a questão é mesmo criar condições necessárias para que a pessoa que vai em missões tenha uma vida não super, hiper, mega estável, mas na medida do possível para não abandonar então aquilo que é o seu foco. Chegamos assim ao final da nossa pequena conversa com o presbítero Denício Agostinho. Gostaria que o presbítero desse uma mensagem para quem nos assiste, para os seguidores fiéis do canal, né, em relação a ter que se torne cultura. Deixa aconselhar-vos e deixa deixar essa palavra aqui. Olha, nunca perca a oportunidade de afetar positivamente a vida de alguém. Todos os dias são dias de colocar alguma coisa no coração das pessoas. E o que faz a diferença não é o que você carrega no bolso, é o que você coloca no coração delas. Se o que você fala para as pessoas não promove amor, não produz amor, há alguma coisa de errado com o seu ministério, há alguma coisa de errado com o que você faz. Ganhar almas é uma ferramenta incrível e te tira a soberba e faz com que você tenha uma vida significativa. Discipular pessoas, ter alguém para mentorear é o melhor que cada um de
de nós como cristão pode fazer. Não fique lutando por púlpito na igreja, por escala do seu pastor. Há muitos púlpitos por aí. Então eu gostava de deixar essa palavra, à medida que eu também convido já você a se ligar a esse canal. Sempre. Você vai ver ali o sininho e então dê um like nesse canal. Elberit é o seu canal de inspiração, é o seu canal de motivação, é um canal que vai sempre trazer coisas que vão arder o seu coração. Para que você não perca nenhuma novidade, não perca nenhuma informação, dá já mesmo aí agora o teu like, clique aí, faça a sua subscrição, siga esse canal e seja um ganhador de almas. Boa, muito obrigada. Até que se torne cultura, o canal está aqui para divulgar a mensagem do reino. Até lá. Tchau.